Queridos, nós estamos estudando sobre a vida discipular, sobre o relacionamento discipular, e hoje eu quero falar sobre que o discípulo vive para a glória de Deus. Vamos falar juntos? O discípulo vive para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 31, é o texto da nossa meditação nesta manhã. 1 Coríntios 10, 31. Vamos falar todos juntos? Vamos todos juntos? Abriram a Bíblia? Amém? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para ensaio foi bom, agora vamos valendo, tá bom? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Santo Deus, eterno Pai, reunidos em Teu nome, ó Deus, lemos a Tua santa palavra e queremos, ó Deus, nesta manhã, buscar, ó Deus, a direção do Senhor para o nosso viver. Traz-nos, ó Deus, a direção do Teu propósito e do Teu querer para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, discipulado não é um programa escolar, não é uma metodologia. Discipulado é uma troca de vida, é uma troca de experiências, de vida na vida. É um discípulo entregando a sua vida a outro discípulo. Todos nós, como já vimos, somos chamados ao discipulado, porque esta é a missão que Jesus nos confiou em Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a questão que nós vamos refletir nesta manhã é sobre o que nós estamos vivendo. A partir do momento que conhecemos a Cristo Jesus, então isso implica que vai existir uma mudança de vida. Eu não vou mais viver como eu vivia sem Cristo. Agora eu me oriento por Cristo. Eu me oriento para a glória de Deus. E o texto que nós lemos é justamente isso, dizendo então, o apóstolo Paulo, que qualquer coisa que eu faça, eu devo sinalizar a glória de Deus. Qualquer coisa que eu venha manifestar neste mundo, eu preciso manifestar a glória de Deus. E esse é o nosso grande desafio da vida cristã. Porque envoltos neste mundo, envoltos nesta rotina, somos realmente chamados a esquecer a glória de Deus. E somos chamados a viver pelos nossos projetos egoístas. Somos chamados a viver para construir uma vida na terra, esquecendo que somos chamados para viver para a glória de Deus e que a glória de Deus é eterna. E que a glória de Deus sendo eterna, então nós somos chamados a não vivermos uma vida meramente para o aqui e agora. Nós somos chamados para viver uma vida que vai muito além do que nós imaginamos. Uma vida que ultrapassa os nossos leves e momentâneos situações da nossa rotina. Mas somos a cada dia levados como uma enxurrada forte a cair na rotina, a uma mesmice, a uma vida enfadonha e a uma vida que nos tira do propósito de viver para a glória de Deus. Então nós somos colocados numa rotina, e cada um de nós aqui sabe da sua rotina. Tem dia que eu fico mais dentro do carro, levando menino, trazendo menino, correndo atrás de menino, do que conseguindo desenvolver qualquer outra atividade. Como eu vou manifestar a glória de Deus, levando menino, trazendo menino, nesse caos caótico de Goiânia? Como que eu vou manifestar a glória de Deus
sendo que amanhã a gente já acorda, tem boleto para pagar, tem conta para resolver, tem que ir no supermercado e a conta está subindo cada vez mais, e isso me traz novamente não pensar lá na terra, lá longe. Eu estou pensando no amanhã, nas 24 horas, nas próximas 48 horas e quiçá 72 horas. Como viver para a glória de Deus, se às vezes nós somos levados por uma enxurrada da vida, quando alguém bate no nosso carro, quando alguém da nossa família fica doente, quando alguma situação de emergência nos acomete, como nós vamos viver e manifestar essa glória de Deus na nossa rotina? Esse é o nosso grande desafio de vida. Esse é o nosso grande desafio da nossa caminhada. Gostaria de usar nesse exemplo, o exemplo de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna nasceu em 65 depois de Cristo. Se converteu ao cristianismo por volta do ano 95 depois de Cristo, pelo ensino e discipulado de João. Quando João escreve a sua carta à igreja, ele escreve para Policarpo de Esmirna, lá de Apocalipse. Porque Policarpo era o líder da igreja da cidade de Esmirna. E Esmirna era uma cidade muito próspera. Esmirna era uma cidade muito conhecida. Policarpo, ao se converter, ele começou a viver uma vida tão dedicada a Deus, tão dedicada ao Senhor, que no ano de 156 depois de Cristo, ele foi levado a julgamento pelo Império Romano. E ele foi levado a julgamento público, porque Policarpo de Esmirna, ele se dedicava com afinco a ensinar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas. Policarpo de Esmirna, então, ele vai diante do Coliseu de Esmirna. Ele é julgado pelo procônsul romano, e o procônsul então diz a ele: negue a Cristo e diga que César é o Senhor, e nós pouparemos sua vida. Diz que estava cheio o Coliseu, e a multidão gritava: mate-o, mate-o. Policarpo fala. E ao falar, diz que a multidão se silenciou, e Policarpo diz assim: como poderia eu negar ao meu Senhor e Rei, que há mais de 50 anos só tem me feito o bem todos os dias? Eu sei que em breve eu o verei com toda a sua glória e todo o seu esplendor. Na narrativa em que Policarpo é martirizado, eles ateiam um fogo para que ele queimasse, mas ele não queimava. E aquilo, a multidão ficou enfurecida, a tal ponto que um soldado foi lá, pegou a espada e o matou. Mas ele não morreu queimado. Porque Policarpo de Esmirna, ele descobriu que ao conhecer Cristo Jesus, ele conheceu aquele que é o Rei dos Reis e aquele que traz o bem para aquele que nele confia. É aquele que traz o bem e o acode em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. É aquele que quando você acorda, você mesmo estando no meio da sua rotina, você prefere dar glória a Ele, viver para Ele, buscá-lo, porque você entende que Ele cumpre o que é prometido. Como Jesus mesmo diz: buscais, pois, em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão. Então não permita a rotina te roubar o propósito da tua vida. Não permita a enxurrada do dia a dia te tirar o propósito da tua vida. Não permita que nada faça com que você tire os olhos pelos quais você deve viver, que é viver para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quer você esteja comendo, quer você esteja bebendo, quer você esteja fazendo qualquer coisa, não esqueça quem é o teu Senhor,
quem é o teu Salvador, quem é o teu resgatador. Não esqueça aquele que entregou a vida por você. Não esqueça aquele que lhe perdoou os teus pecados. Não esqueça, não negue, não negocie. Não troque Cristo Jesus, a glória de Deus, por 30 moedas de prata deste mundo. Não troque, não negocie a palavra de Deus, o nome de Cristo Jesus, pelo bem-estar da sua vida hoje. Porque Ele é o nosso benfeitor, amém, irmãos? Ele é o nosso benfeitor, diz assim: Jesus Cristo é o meu benfeitor. Ele é o nosso benfeitor. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A palavra glória de Deus no Antigo Testamento significa kavod, que tem um sentido de peso e importância, no sentido então de que não era simplesmente, como nós pensamos hoje, né? Uma fumacinha de palco. Não é isso. A glória de Deus, quando ela veio sobre Moisés, lá quando ele entrou no tabernáculo, e ele saiu para fora, as pessoas pediram assim: Moisés, cobre, porque nós não estamos suportando o peso da glória de Deus, nós não estamos conseguindo te olhar e ver a glória de Deus. Quando aconteceu aquele momento extraordinário da Shekinah de Deus invadir aquele local, ele teve que colocar um véu, porque as pessoas não suportaram ver a glória de Deus. Agora, quando nós recebemos a Cristo Jesus, então Ele nos deu este poder, este peso, esta glória, ao vir sobre nós e nos dar o Santo Espírito dEle, amém, irmãos? Então, quando recebemos este Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós, então nós precisamos ter compreensão disso. E eu vejo que esse processo de dessacralizar a vida, esse processo em que nós estamos assim, simplesmente perdendo o sentido completo do sagrado, o sentido completo de reverência. Muitas pessoas não conseguem entender então essa presença do Espírito. Que lá no Antigo Testamento, quando eles viram a glória, o kavod, o peso, isso foi tão profundo para o povo de Israel que eles não suportaram. Só que hoje parece que nós como cristãos, nós viemos para o culto e saímos do culto como se fôssemos as mesmas pessoas, e não pode ser assim, irmão. Não pode. A sua vida vai voltar para o ordinário se você não crer no extraordinário. A tua vida vai ficar presa nesse ordinário que um dia vai se acabar, e se você não tomar consciência da glória de Deus, do que isso representa, do agir de Deus. Queridos irmãos, nós recebemos uma palavra de vida. Nós recebemos uma palavra que ela é capaz de produzir vida, cura, transformação, restauração na vida das pessoas. Uma palavra que é capaz de produzir libertação na vida das pessoas. Nós recebemos uma palavra que se chama palavra de poder. Amém, irmãos? É palavra de poder. É palavra que vem da glória de Deus. Não menospreze o peso da glória de Deus. Compreenda a glória de Deus, para que assim você possa viver para a glória de Deus, e viver de maneira que você demonstre em todas as suas atitudes, que você recebeu de fato esta glória de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então nós não estamos buscando um evento extraordinário. Nós estamos tentando transformar o nosso dia a dia em algo extraordinário. Amém, irmãos? Amém? Tem muita igreja que está querendo promover extraordinário.
Nunca foi meu propósito esse, porque o nosso extraordinário é Cristo Jesus, amém? E vimos a glória de Deus, como no unigênito do Pai. Nós vimos toda a glória de Deus em Cristo Jesus. Então, nós não estamos buscando um extraordinário. Eu já fui desses, né? Que ficava procurando extraordinário aqui, coisas extraordinárias ali, eventos aqui, experiências ali. E eu descobri, gente, o meu extraordinário é Cristo Jesus. Amém? Fala comigo, o meu extraordinário é Cristo Jesus. Ele é o nosso extraordinário. Somente Ele que pode trazer essa glória do Pai para as nossas vidas. Joe Piper diz em uma de suas pregações: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então eu preciso me satisfazer no Senhor. Eu preciso entender que a glória dele preenche a minha vida. Amém, irmãos? A glória dele preenche. Tem que preencher a tua vida, irmão. A glória de Deus tem que preencher a tua vida. Cristo Jesus tem que preencher a tua vida. Cristo Jesus tem que preencher a tua história. A cada vez que você toma essa compreensão, você vai entendendo que determinadas coisas não fazem parte da glória de Deus e do reino de Deus. E você sai desses lugares. E você nem passa perto desses lugares. Ficou muito nítido para toda a mídia, para todos os olhos, que nós estamos vivendo, de fato, a implantação de uma agenda anticristã no mundo, propagada por toda a mídia e cultura deste mundo caído. As revelações desse Diri, de suas festas, de seus grupos, nada mais revela para nós do que era um culto demoníaco, de dedicação exclusiva à propagação e destruição de vidas e famílias. Está mais do que nítido isso. Cultos de morte, cultos de pedofilia, de estupros, de orgias. Além disso, a gente vê discussões hoje. Por exemplo, olha a discussão que foi feita. Agora, o Ministério de Saúde não vai mais poder colocar o nome mãe. Vai ser parturiente. Por que isso? Não, isso não tem nada a ver. Não, isso tem a ver. Isso é desconstrução da identidade de Gênesis. É uma cultura anticristã. Portanto, é uma cultura demoníaca. É uma cultura que quer o quê? Desvalorizar a vida. Eu fico assim olhando para as notícias, eu não sei se os irmãos olham e ficam assim assustados. Eu fico meio assustado de ver algumas notícias. Então, por exemplo, na Espanha é legalizado barriga de aluguel. Mulheres, então, contratam outras mulheres para gerarem filhos para elas. Foi feita uma pesquisa, isso já há mais de 10 anos, foi feita uma pesquisa com essas crianças. 95% já são crianças com depressão. Porque estão mexendo com as coisas, tentando ser Deus. Um desses ministros, que fazem parte do Supremo Tribunal Federal desta nação, autorizou o aborto, depois da 22ª semana, o aborto com injeção letal, coisa que é proibido para fazer com cachorro, mas com uma mulher grávida, com uma gestante de uma criança,
pode ser feito. O que é isso? Este mundo está corrompido. E não sei se vocês estão vendo, irmãos, que este mundo está querendo extirpar a glória de Deus. Esta semana, um homem foi condenado na Inglaterra, vai ser preso, porque ele estava na porta de uma clínica que faz abortos na Inglaterra, e ele estava simplesmente orando em voz silenciosa. E ele foi condenado pelo Supremo Tribunal da Inglaterra. Então isso não é só aqui no Brasil. Isso faz parte de um processo e de um projeto a nível mundial. Que já está muito claro que é a Agenda 30. Que eles querem a propagação dos abortos, de leis de aborto, liberação das drogas, destruição da identidade através da ideologia de gênero, destruição das famílias, tirando o nome pai e mãe. E essa agenda sendo implantada cada vez mais. Sabe que você consegue entender? Nós recebemos uma glória tão maravilhosa do céu, amém, irmãos? Tão preciosa. E que muitas vezes nós, como cristãos, não estamos obedecendo a Deus. Mas o império das trevas, ele trabalha incansavelmente para destruir, enebriar e nos colocar na apatia espiritual e religiosa. Mas isso requer, queridos irmãos, de mim e de você, se queremos viver para a glória de Deus, isso requer coragem para esse tempo. Coragem de vivermos e testemunharmos de Cristo Jesus a todas as pessoas, em todos os lugares. Isso requer, queridos irmãos, que nós organizemos nossa agenda. Isso requer, queridos irmãos, que nós ocupemos a nossa agenda, o nosso dia a dia, nossa semana, em fazer e manifestar a glória de Deus. Que nós não podemos permitir que a enxurrada deste mundo nos leve para longe da glória de Deus. E se eu e você não abrimos o nosso espaço na nossa agenda, para começarmos a viver a glória de Deus e a manifestar a glória de Deus para as pessoas e ensinar a palavra de Deus às pessoas, as pessoas vão se destruir. Policarpo de Esmina, no Coliseu de Esmina, ele deixou ainda uma outra frase. Antes da sua morte, ele disse: essas chamas, elas não impedirão de eu ver a glória de Deus. Mas a minha preocupação é que vocês possam ir para chamas que nunca mais se apagarão por toda a eternidade. Um homem que estava condenado à morte, não deixou de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E os historiadores dizem que depois da morte de Policarpo de Esmina, houve um grande avivamento na cidade de Esmina, que muitas pessoas começaram a buscar a Cristo, e buscaram a viver para Cristo, e começaram a viver para a glória de Deus, diante do que eles viram do testemunho daquele homem, que não negou a Cristo, não buscou meios caminhos, que mesmo enfrentando a agrura e o desafio da morte, ele permaneceu firme para viver para a glória de Deus, porque a pátria dele não era esta terra, a pátria dele era para o Senhor Cristo Jesus. Pelo que você está vivendo, meu querido irmão, minha querida irmã? O que você tem ocupado na sua vida? O que está na sua rotina? O que você está buscando? O que você está vivendo?
Não adianta querer uma desculpa ou outra desculpa, irmão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria nesta manhã. Deus nos enviou Cristo Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, para mostrar a glória e a redenção e a salvação. Ele não nos deixou só, Ele nos deixou o Espírito Santo da promessa, para que a glória de Deus então continue sobre nossas vidas, amém, irmãos? Para que nós testemunhemos, para que nós anunciemos a palavra de Deus, para que nós vivamos para a glória de Deus. Eu tenho entendido que muitos crentes estão envoltos num turbilhão de problemas, num turbilhão de situações, porque não conseguem viver para a glória de Deus. E às vezes você vai por nesse redemoinho que chega à tua vida, e você começa a viver, e você não começa a olhar e não encontrar solução, e você começa até a orar, e começa até a duvidar de Deus, porque você fica no redemoinho das aflições do teu egoísmo. E você começa a se achar então o último biscoito da embalagem. Você começa a se achar então só eu. E você começa a ficar preso então ao teu egoísmo. E você começa a deixar de olhar com empatia para as pessoas que estão ao teu redor. E você que conheceu o Cristo Jesus da tua salvação, você fica aí então, nesse emaranhado do redemoinho dos teus egoísmos, e está se esquecendo que estes teus problemas são momentâneos e circunstanciais, e que um dia eles cessarão. Mas que muitos que estão ao teu redor, eles morrerão e irão para um lago de enxofre, de dor, de sofrimento eterno. E que no dia do nosso julgamento seremos então confrontados por Cristo Jesus. E Ele dirá para mim e para você: eu te dei, coloquei tantas pessoas do seu lado, e você não falou. Você não falou daquele que é capaz de dar a água viva, daquele que é capaz de dar a paz que excede todo entendimento, daquele que é capaz de dar o amor completo para aquele que necessita, aquele que consegue ser o pai dos órfãos, aquele que consegue ser a provisão no meio daquele que não tem nada. E Ele vai virar e vai falar para mim e para você isso: você não viveu para minha glória. Você não se aplicou a viver na minha glória. Você se ocupou demais com os teus problemas e deixou de crer nas bênçãos que eu tinha para a sua vida e para a sua família e para o seu viver. A W. Tozer declarou: o objetivo final da igreja é a glória de Deus, e o meio pelo qual ela atinge esse objetivo é fazendo discípulos. Quero falar de novo: o objetivo final da igreja é a glória de Deus, e o meio pelo qual ela atinge esse objetivo é fazendo discípulos. Essa igreja que produziu um homem como Policarpo de Esmirna, eles foram conhecidos como as pessoas do caminho. Atos 9:2 nos diz isso. Porque por onde eles passavam, eles falavam de Cristo Jesus. E falavam que Cristo Jesus mudou a vida deles e a história deles. E outras pessoas foram sendo contagiadas.
E o Senhor foi acrescentando todos aqueles que haveriam de ser salvos. E eu e você temos esse chamado para o nosso viver. O cristianismo não cresce por estruturas. O cristianismo não cresce por eventos. O cristianismo cresce por pessoas que foram tocadas e revestidas pela glória de Deus. Você já foi tocado pela glória de Deus? Se revista da glória e fale de Cristo. Abra um espaço na tua agenda semanal, todos os dias, para entrar em intimidade com Deus. Abra um espaço na tua semana para você fazer o culto doméstico na sua casa. Tudo começa aí, querido irmão, querida irmã. Você sentar com a sua casa e a sua família e chamar e invocar a presença santa de Deus no seu lar. Amém, irmãos? No seu lar. Orando, buscando. E fazer culto doméstico é fazer culto doméstico mesmo. Tem que ter liturgia. Tem que ter a oração da abertura, tem que ter a leitura da palavra, tem que ter o louvor, tem que ter a explicação e a oração final. Amém, igreja? Culto doméstico é culto mesmo. É um tempo que você separa para você invocar a presença de Deus no seu lar. E tem que ter esse tempo, querido irmão. Meu marido não é crente, chama ele para o momento do culto. Ah, minha esposa não é crente, chama ela para o momento do teu culto. Ah, mas um está no horário, outro está no outro horário. Faz igual minha mãe, acordava a gente 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, era o culto doméstico. Estava o café tudo pronto lá, ela sentava, fazia a oração, lia um capítulo de Provérbios e ainda perguntava, o que você aprendeu daqui? Enquanto a gente não respondia, a gente não podia levantar da mesa. E nenhum se perdeu para a glória de Deus. Amém, irmãos? De 7, os 7 são servos do Senhor Cristo Jesus. É isso que eu desejo para a tua vida, para a tua família. E se você tiver isso, isso vai ser por toda a eternidade. E isso vai impactar os seus familiares, os seus vizinhos. Isso vai impactar as pessoas que trabalham do seu lado. Porque assim como Moisés um dia entrou no tabernáculo, fica comigo aqui, igreja, fica aqui comigo. Assim como Moisés um dia entrou no tabernáculo, e Deus veio com a glória dele, com a Shekinah dele, resplandecendo com a glória de Deus. Quando Moisés sai, todos viram que Moisés estava diferente, porque ele estava cheio da glória de Deus. Amém, irmãos? Que hoje você saia daqui cheio da glória de Deus. Que hoje você saia para viver para a glória de Deus. Que hoje você leve a glória de Deus para dentro da tua casa. Que hoje você gaste mais o seu tempo falando da glória de Deus do que do redemoinho dos teus problemas. Esses teus problemas, um dia o Senhor Jesus, Ele vai fazer como Ele fez lá naquela tempestade do mar da Galileia, e os discípulos falaram, quem é esse que dá ordem e até a natureza obedece? E o Espírito Santo vai te dizer, esse é Jesus Cristo. Esse é o unigênito de Deus. Esse é o que trouxe a glória de Deus para a sua vida, para a sua família. Feche os teus olhos. Faz um compromisso hoje com Cristo Jesus, não é comigo, de viver para a glória de Deus. Ora nesse momento e diz, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Faz um compromisso com Cristo Jesus e diz, Senhor, eu quero que a tua glória esteja na minha casa. Faz um compromisso com Cristo Jesus e diz, Senhor, eu quero ser testemunha da
tua glória, que por onde eu for, as pessoas vejam a glória do Senhor na minha vida. Faz esse compromisso com Cristo Jesus. E que hoje ao você se levantar, você saiba que o Espírito Santo de Deus estará contigo, por onde você for, e o Senhor te guiará todos os dias. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, ó Deus, abrimos a Tua palavra, ó Deus, e meditamos, ó Deus, que devemos viver para a Tua glória. Pai, vimos, ó Deus, a experiência tão profunda de Policarpo de Esmirna, Senhor, que tão corajosamente viveu e testemunhou, ó Pai, da glória do Senhor. Que o Senhor levante hoje, ó Deus, homens e mulheres com a mesma coragem, com o mesmo compromisso de levar e manifestar a Tua glória por onde forem. E quer comamos, quer bebamos, quer fomos para qualquer lugar, nós estamos para manifestar e viver para a Tua glória. Que nossas vidas, ó Deus, sejam instrumentos de justiça do Senhor neste mundo, instrumentos da Tua paz, do Teu amor, da Tua graça. Que as nossas casas, ó Deus, seja o local, ó Deus, da Tua morada. Que as nossas casas, os nossos lares sejam o local, ó Deus, onde as pessoas experimentem da paz do Senhor, ó Pai. E que o nosso testemunho, ó Deus, brilhe como a luz do Senhor brilha, para todo sempre. Toma as nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós nos encontramos novamente às 18h30. Alegria receber o irmão, que bom, louva a Deus pelo livramento que aconteceu na vida dos irmãos, que Deus continue abençoando a recuperação da irmã Raquel, né? Que Deus continue abençoando suas vidas, tá bom, queridos irmãos? Vamos ficar em pé para encerrarmos com um lindo louvor ao Senhor. Que Deus abençoe seu almoço, e hoje aproveita, vem à noite, traz mais um convidado, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre coragem. Quem está precisando de coragem aí? Então, hoje à noite você não pode faltar, tem que vir hoje à noite. Vamos falar sobre coragem, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, bom almoço a todos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, para sempre, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.